Oi! Hoje vamos falar de um tema que a mulherada adora: beleza estética, procedimentos. Vou falar especificamente sobre harmonização facial. Foi algo que eu fiz há 2 semanas e meia atrás, mais ou menos. E me surgiram muitas perguntas no Instagram. Eu compartilhei com vocês o que eu tava fazendo. E surgiram muitos directs. E depois eu coloquei um quadrinho lá pra pergunta, pra ir respondendo todo mundo. Não consegui responder todo mundo. Então tô aqui pra falar tudo que vocês perguntaram. Foram muitas perguntas, mas muitas repetidas. Eu vou contar pra vocês se dói, se eu gostei, se eu tive medo, o valor. Vou contar tudo! Então roda a vinheta! Então, gente, bora falar tudo sobre harmonização facial? Eu fiz, como eu falei, tem uns dias já, algumas semanas. E eu já cheguei no meu resultado final. Tô super feliz. Recebi alguns directs no Instagram falando, nem reparei diferença. Eu falei, eba! Porque o segredo é esse. É a sutileza. Tudo que você faz em exagero fica ruim mesmo, gente. Porque eu recebi algumas críticas falando, Pra que você vai fazer isso? Você não precisa. Vai piorar. Você não tem nem 30 anos. entenderam? Então, gente, fiz porque todo mundo tem beleza e todo mundo pode melhorar um pouquinho a sua beleza. Então é isso que eu fiz, eu fui realçar alguns pontos que me incomodavam um pouquinho, realçar o que eu gostava e não vejo mal nenhum nisso. Aliás, eu sou maquiadora exatamente por isso, porque sou amante da beleza. Acho que todo mundo tem uma melhor versão de si mesmo e não há problema nenhum em buscar nisso. Claro, igual eu falei, tudo com moderação. Tudo em exagero também, né, gente? Perde o limite, perde a delicadeza, enfim. Bora lá responder essa enxurrada de perguntas. Eu tive três perguntas, assim, campeãs, que mais bombaram, assim, é sobre dor, sobre valor, se eu gostei. Primeira coisa, né? Deixa eu contar o que eu fiz. Eu fiz preenchimento de olheiras. Aí o preenchimento de olheiras não foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiz também em dezembro, início de dezembro, então já tem mais de 6 meses que eu tinha feito. Fiz um pouquinho de botox aqui porque, gente, eu sou uma pessoa muito expressiva e eu vivo rindo, sabe? Então, assim, os pezinhos de galinha começaram a surgir e começaram a me incomodar um bocado. Eu quis colocar um pouquinho de botox em cada cantinho de olho aqui. Coloquei um pouquinho na testa também. Isso, gente, o botox nessa região e na testa eu já fazia, já tinha algum tempo. Não com frequência, assim, sei lá, uma vez por ano ou talvez menos ainda. Mas muita gente não sabe. O botox tem, e o preenchimento também, ele tem esse efeito anti-idade. Tipo assim, ele não deixa a ruga surgir, entendeu? Você pode ter botox depois que você já tem a ruga. Sua pele vai ficar esticadinha, mas vai ficar marcadinha. A ruguinha, né? A testa lá já vai estar com aquela marquinha que eu acho que não tem nada pra fazer. Talvez plástico, não sei, mas a gente começa a fazer antes, paralisa. Então, já tem algum tempo, né? Preenchimento de olheiras eu fiz também, porque depois que eu tive minha bebezinha, né, gente? Se eu já dormia pouco com uma filha, com duas eu praticamente não durmo. Minha olheira tava incomodando. Eu vou botar uma foto aqui pra vocês verem como é funda a minha olheira. Quando a Larissa era pequena também tava super forte. Uma foto mais antiga que eu vou pôr aqui, mas que deu pra ver super bem. Tá vendo? Que dá sempre pra melhorar. Eu preenchi também a minha testa. Naturalmente, ela já tinha um fundinho aqui, assim, no meio, sabe? E quando eu era pequena, eu sofri um acidente. Nada demais, assim, desculpa. Um escorregador caiu na minha testa. Eu tava rezando, né? Mas ele caiu e amassou, então eu tinha um fundinho aqui, que eu fiquei complexada com esse fundinho muito tempo. Depois eu aprendi a conviver com ele, e depois eu pensei, por que eu preciso conviver com ele se eu posso consertar? Eu não gostava das minhas fotos e eu sempre, sei lá, excluía, apagava quando ele aparecia. Mas eu achei uma que não tá muito boa não, mas deu pra vocês verem, dependendo da luz, ele ficava muito evidente. Então a foto não tá muito boa, mas é o que eu tenho, assim, só pra ilustrar mesmo o que eu tô falando. Preenchi, gente, o zigoma, que é essa região aqui, o que foi, assim, um resultado incrível. Primeiro, aqui eu tô com um pouquinho de blush, mas, assim, esse efeito é da harmonização, sabe? Vocês vão ver, eu vou colocar o antes e depois sem maquiagem, vocês vão ver que ele fica bem marcadinho. E o mais legal de tudo, que foi um efeito colateral que eu não esperava, mas que eu adorei, como levantou essa região. Na verdade, a doutora Adriana tinha me falado sobre isso, só que, sei lá, não
Comprei pra pensar tanto que ia ficar bom. Aqui, gente, olha, minha mandíbula ficou super desenhada. Eu gostei muito, porque eu tava começando a cair, querer cair aqui assim, então levantei. Tem gente que levanta pouquinho. Aqui eu tenho as maçãs do rosto, eu sempre tive elas mais cheinhas, sabe? Então a gente não precisou preencher ali. Eu acho isso super lindo, gente. Eu sempre realço isso nas minhas clientes com a maquiagem, porque eu acho lindo. Então não fiz aqui, não mexi no nariz, não mexi na boca. E o queixinho também, o queixo foi interessante, porque não era uma coisa que me incomodava. Na verdade, assim, eu nunca gostei do meu perfil, mas eu não entendia por quê. E depois que a doutora Adriana me explicou sobre o queixo, o nariz, assim, essa harmonização de fato, eu entendi porque eu não gostava das minhas fotos de perfil. O meu queixo era um pouquinho mais fundo que o meu nariz. E isso deixava meio estranho as minhas fotos de perfil, então agora eu adoro foto de perfil. Uma pergunta super interessante que surgiu foi sobre a amamentação. Eu até cheguei a falar um pouquinho sobre isso no Instagram, nos stories. A amamentação e ácido hialurônico, né? Porque tanto o botox quanto o preenchimento são utilizados ácido hialurônico e é um ácido, né? Então ficou, né, meio assim. Ah, será que pode? Vai pro leite? Não vai. Tem dermatologista que não faz se a mãe estiver amamentando, se for lactante. Mas, gente, eu só procurei uma esteticista depois que eu conversei com a pediatra da Alice, né? Eu ainda amamento, ela já tem 1 ano e 2 meses, mas eu ainda amamento. Perguntei pra ela, na verdade eu perguntei já tem até um tempo. Foi antes de fazer, em dezembro, né? Que eu contei pra vocês que eu preenchi as olheiras e coloquei um pouquinho de botox também. Assim que ela fez 6 meses, não tava mais na amamentação exclusiva, eu perguntei. E ela me liberou pra várias coisas, inclusive aplicação de ácido hialurônico. Ela me explicou o seguinte: esse tipo de ácido, ele paralisa o músculo. Então, ele fica aqui. Ele tá lá pra segurar o músculo, ele fica. Ele não cai na corrente sanguínea. Então, não tem problema pra amamentação. Mas pergunta ao pediatra do seu filho, do seu bebê, pra você ficar mais segura, tá bom? Essa foi a orientação da minha, doutora Luciana. Então, fiquei segura, né? Eu confio super nela, então fiquei, assim, zero neura em relação a isso. Outra pergunta interessante, gente, essa aqui eu vou até ler aqui pra vocês, porque eu achei diferente, uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar. Dizem que pode causar cegueira, morro de medo. É possível ter controle disso? Na hora que eu li isso, eu falei... Aí, né, fui lá conversar com a doutora Adriana, que foi quem aplicou, que super confio, indico de olhos fechados. Ela não foi o primeiro procedimento que eu fiz com ela. Gosto muito da mão dela, levinha, do olhar sutil dela, então vou deixar aqui, tá bom? Bom, vamos lá, respostas sobre a cegueira. Ela disse o seguinte, que com uma boa técnica e um médico experiente, os riscos de cegueira são raríssimos. E a utilização da cânula, né, que é o que ela utiliza para fazer o preenchimento, elimina quase que 100% os riscos. Então, meu conselho é o seguinte, amiga. Pesquise se o profissional que você vai fazer, ele é experiente, né, já trabalha nisso há algum tempo, se ele tem capacidade técnica, enfim. Acho que vale a pena dar uma pesquisada nisso. É porque, né, a gente tá falando do nosso rosto, é o nosso cartão de visita. A gente tem que tomar cuidado realmente. E aí também me perguntaram o seguinte, se pode ter rejeição, porque ela me falou o seguinte: todo mundo tá suscetível a ter alguma alergia. Tem gente que tem alergia, sei lá, do sol, do pólen das flores. Minha mãe tem alergia do pólen das flores. Até ela descobrir que era do pólen das flores, foi uma longa história. Mas pode ser que uma pessoa tenha alergia ao ácido hialurônico. Só que ela explicou o seguinte: esse ácido, quando ele é de boa qualidade, né, gente? Qualidade tem sempre um preço. Então, desconfie se for uma coisa muito baratinha. Ele é biocompatível com a nossa pele. Então, assim, em 13 anos de experiência na estética, gente, 13 anos é muita coisa. Fora os anos de medicina, né? 13 anos, ela teve 2 casos de incompatibilidade. Então, assim, é muito pouco provável, mas pode acontecer, porque alergia qualquer um pode ter. Sugestão minha, pessoal, faça pouquinho em pouquinho. Por exemplo, eu comecei com botox, preenchi depois a olheira, e aí sim eu me rendi à harmonização de fato, que foi o preenchimento do queixo, do zigoma um pouquinho, e da testinha que me incomodava tanto. Valores, nossa, essa foi campeã, gente. Vocês não têm noção de tanta gente perguntando preço. Eu não queria falar sobre isso não, porque não é tão barato, sabe? Não é tão acessível, que é uma pena, porque toda mulher devia fazer isso. Porque a gente fica se sentindo, sabe? Ó, ai, plena em qualquer ângulo. Mas vamos lá. Claro que isso varia de produto para produto. A maioria das vezes é utilizado o ácido hialurônico. E, sei lá, se tem gente que mistura com outra substância para ele ficar mais barato. Não sei, gente. Tem que tomar cuidado com
que for muito barato, porque realmente é um material caro. É mais ou menos, o valor varia por ml, né, por seringa, e a partir de R$1.000 cada ml. Isso vai depender como que vai ficar o preço final, quantos pontos você vai fazer. Se você vai fazer muitos pontos, se você precisa, não precisa, se você deseja, não deseja, o que você quer melhorar. Então varia muito, entendeu? Mas é a partir de R$1.000 cada ml. Por curiosidade, eu coloquei, não lembro ao certo qual foi a disposição, mas foram 9 ml, contando com o Botox e o preenchimento. Mas isso varia, né, gente? Vocês têm que fazer uma avaliação. Eu acho, assim, um procedimento, apesar de ser um pouco invasivo, né, porque é agulha e tal, eu acho que vale mais a pena do que se arriscar em plástica, sabe? Porque plástica não deu certo, gente, não deu certo. E a harmonização você pode fazer aos poucos, igual eu comecei preenchendo as olheiras, depois que eu fui, tomei coragem, né, tipo assim, vontade de melhorar mais um pouquinho, e fiz outros pontos, mas você pode ir também fazendo devagarzinho, ou se jogar tudo, enfim, vai de pessoa pra pessoa. Em relação, assim, se eu gostei, se eu não gostei, gente, eu amei. Eu gostei muito mesmo. Quero pra sempre esse queixo, sabe? Viver sem o meu furo na testa. Esse perfil maravilhoso. Porque, sério, eu tava começando a cair aqui, gente. Ai, gente, a idade. A idade, ela não é legal com a gente, né? Com as mulheres. Mas com um pouquinho de cuidado, a gente leva isso numa boa. Bom, é isso, gente. Agora eu vou colocar pra vocês. Também bombou aqui de antes e depois, antes e depois. Eu procurei fotos minhas que eu estivesse de perfil pra vocês verem meu queixo fundo. E isso aqui não tão desenhado. Mas como eu sempre tô muito maquiada, eu sempre disfarcei isso aqui muito bem. O queixo não tem jeito, mas aqui eu disfarçava super. E aqui também, né, eu não tinha isso aqui tão proeminente, né, mas eu criava com a maquiagem. Então eu não tenho tanta foto que dá pra ver nitidamente. Eu fugia de foto, gente. Eu dou uma fugida de foto quando eu tô sem maquiagem. Eu sou maquiadora, eu gosto de maquiagem. Então, assim, não me julguem. Se julgarem também, paciência. Mas eu vou mostrar aqui o que a gente fez. Gente, olha, me amem, tá? Pra eu tá me expondo desse jeito aqui neste canal, na internet. Vou colocar aqui sem maquiagem, o antes e depois sem maquiagem, pra eu não ter assim, isso é maquiagem, isso não é maquiagem. Não, tudo sem maquiagem, feito na hora. A lateral, como que mudou, essa região que eu mostrei. Tá vendo? Dá a diferença na hora. Você já sai preenchida. O Botox, ele demora um pouquinho. O Botox, pra ele chegar no ponto máximo dele, tipo assim, pra ele paralisar de fato, ele demora uns dias, até 15 dias. Com 15 dias a gente até volta no consultório pra avaliar se foi tudo certo, né? Se precisar de alguma correção, melhorar algum ponto, né? Então você aproveita essa consulta de retorno pra fazer esse tipo de coisa. Mas o preenchimento não, o preenchimento você já vai na hora. Só que aí no dia seguinte você dá aquela inchada. Por quê, gente? É um pouco invasivo, são agulhas, né? Você vai ficar toda espetadinha lá. Então você dá uma inchada, né? Eu fiquei um pouco dolorida, principalmente essa região que foi a que eu tanto gostei. Fiquei dolorida um pouquinho, mas é tanta anestesia que a gente passa também que dá aquela sensação de inchaço muito forte. Então, tinha hora que eu não sabia se eu tava com muita sensação se eu realmente tava inchada. Mas eu fiquei inchada assim, tá? Fiquei, sei lá, menos de uma semana. Acho que eu fiz numa segunda, no sábado já tava ok. Na segunda tava ótimo. Então, com uma semana já tava me amando total. E aí, com 15 dias, que foi o ponto máximo, foi quando eu voltei no consultório, a gente viu, conversamos sobre isso. Foi quando, né, chegou no ponto máximo, eu ainda estou. Se tiver ainda alguma coisa que eu deixei passar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, se possível, né? Vou tentar, prometo, responder todo mundo, mas acho que o vídeo já tá cheio de informação aí, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações para vocês ficarem ligados quando tiver vídeo novo. E inscrevam-se, manda o vídeo para aquela amiga que tá na dúvida se faz ou não faz, se faz plástica ou não faz. Ai, gente, falar nisso, deixa eu só falar uma coisa. Eu não mexi no nariz, mas tem cada antes e depois de nariz, sério. Se você não gosta muito do seu nariz e pretende um dia fazer plástica, começa fazendo preenchimento, que talvez você vai até desistir da plástica. E talvez você vai ver como é que vai ficar se você quer mesmo fazer a plástica. Não fiz isso, mas já vi resultados incríveis. Ó, fui!